Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre o surgimento da escrita. Vamos lá? A invenção da escrita. A história da escrita tem início há milhares de anos, quando o homem sente a necessidade de registrar não só acontecimentos, mas particularmente operações primitivas de comércio. Dada a sua importância, a escrita marca o encerramento da pré-história e o início da história. Houve diversas formas de escrita, os quais foram evoluindo e deram origem à escrita como conhecemos atualmente. O que é escrita? Escrita é um recurso do qual a maioria das sociedades humanas faz uso para a transmissão de conhecimento, registro de dados, celebração de acordos, tratados e contratos e reprodução de cânones culturais. Historiadores acreditam que pelo menos 4 sistemas de escritas foram inventados de forma independente em épocas distintas, por povos diferentes em civilizações da Mesopotâmia, Egito, China e América Central. O início da escrita se dá lá na Mesopotâmia. A escrita foi criada ainda pela antiga civilização mesopotâmica, onde é o atual Iraque, através dos povos sumérios, que são os povos que viveram antes dos assírios e babilônicos ali na mesma região. Eles desenvolveram a chamada escrita cuneiforme, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. A escrita cuneiforme. Ela era essencial que a informação fosse compreendida. Assim, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, surge a primeira forma de escrever, que é a escrita cuneiforme, o qual tem origem ali na Mesopotâmia com os sumérios. No início, essa escrita representava pictogramas, que eram gravados em tabuletas de argila em sequências verticais com auxílio de estilete feito de cana. Posteriormente, as formas tornaram-se mais simples e aos poucos elas foram se transformando em um conjunto de centenas de sinais fonéticos e silábicos. Com o decorrer do tempo, houve outra mudança. Deixou de ser escrita em colunas e começou a ser escrita em linhas, a escrita horizontal da esquerda para a direita, muito parecida com o que a gente tem hoje. A gente tem aí alguns exemplos da escrita cuneiforme mais tradicional, mais antiga. Então, vocês percebem que essa necessidade de registrar, ela dá origem à invenção da escrita. E percebam também que a escrita nasce juntamente com o comércio, Ela é basicamente aí aprimorada com a necessidade de registrar essas operações comerciais. A escrita hieroglífica. Com base na escrita cuneiforme, são elaborados os hieróglifos. Não se sabe, todavia, onde e quando exatamente a escrita egípcia teria começado. Nessa escrita hieróglifa, alguns sinais assumiram uma representação fonográfica, às vezes de uma letra, outras vezes de palavras inteiras. Trata-se de uma escrita complexa e ela era utilizada em representações religiosas. Além dessa, os egípcios eles desenvolveram sucessivamente outras formas de escrita, que era a hierática, utilizada especialmente em textos literários, administrativos e jurídicos, bem como a demótica, semelhante à hierática, porém mais simples, utilizada também em documentos jurídicos. Então, vamos recapitular aí. O hieroglífico, ele era considerado sagrado e era usado apenas pelos sacerdotes. O hierático, ele era mais simples, utilizado pelos escribas, ali nos papiros. A escrita demótica, mais simplificada ainda, era de uso popular. O papiro, para vocês entenderem, para escrever era utilizado o papiro, é uma espécie de papel fabricado com talo de uma planta de mesmo nome. Essa escrita era acompanhada de pincéis, paletas, tinteiros e um pilão. Quando eles iam escrever, eles esmagavam pigmentos nesse pilão e depois transferiam a tinta para o tinteiro, que tinha 2 cavidades, uma para a tinta vermelha e outra para a tinta preta. Os pincéis eram umedecidos com água, que ficava ali numa bolsa de couro, e algumas paletas tinham caráter espiritual para os escribas, sendo guardados em seus túmulos.
Ali no Egito, os escribas eram figuras de grande importância. Eles transcreviam não só a história, né, como também textos sagrados, né, registros da vida do faraó, registros do cotidiano. Vamos lá. Aí a gente tem um exemplo da escrita hierógrafa, e vocês percebam que a gente observa muito o uso de símbolos, né? A gente vê aí pássaros, né? Então a gente ainda tem aí muitos pictogramas. Pictogramas. Os pictogramas são sinais, né, que através de uma figura ou de um símbolo, como a gente acabou de ver aí no alfabeto egípcio, né, hierógrafo, permitem desenvolver a representação de algo. Certos alfabetos antigos, eles foram criados em torno desses pictogramas. Outra forma de representação de escrita, né, um pouco mais antiga, são as pinturas rupestres, que a gente não podia deixar de falar, né? Essas pinturas eram desenhadas ali símbolos, né, os quais objetivavam representar coisas, né, quer sejam animais, objetos ou pessoas. Por não haver organização, né, cada pessoa sinalizava o que pretendia expressar de alguma forma diferente, aleatório. A gente observa, né, a gente está falando aí das pinturas rupestres porque a gente observa ali também o uso já de pictogramas, ok? Agora vamos falar um pouco da história da escrita na América Central. A gente tem aí a escrita náhuatl, né? Os povos, né, como os maias, os astecas, aqui na América Central, possuíam seus próprios sistemas de escrita. Mas os europeus, né, ao conquistarem a região, destruíram, né, grande parte dos seus documentos. Aí a gente sabe, por exemplo, né, que a escrita náhuatl teve início a partir do século XII, mas ela ainda não foi totalmente decifrada pelos estudiosos, principalmente por conta dessa destruição do seu acervo, ok? Ainda na América Central, a gente tem a escrita olmeca, né? Onde elas eram observadas em peças de cerâmica olmeca, né, mais antigas, mostram representações daquilo que parece ser códices, né? Códices, sugerindo, né, que os códices de Amate e, por extensão, uma escrita bem desenvolvida existiam já no tempo dos olmecas. Era também pensado, desde há muito tempo, que os glifos, né, presentes em esculturas, né, monumentais olmecas, né, tais como os do chamado Monumento do Embaixador, né, que data aí de 13, né, de 90, representavam uma forma antiga de escrita olmeca, né? Essa suspeita ela foi reforçada aí em 2012, né, pelo anúncio da descoberta de glifos semelhantes lá em Santo Andrés. Outra forma de escrita era a zapoteca, né? A gente tem aí um forte candidato, né, a um sistema de escrita mais antigo aqui da Mesoamérica. Ela surge ali na civilização zapoteca, né, no final do período pré-clássico, né, após ali o declínio da civilização olmeca, né, os zapotecas, que era ali da atual região de Oaxaca, né, onde é o atual México, né, construíram um império, né, ao redor do Monte Aibã. E em alguns monumentos, né, desse sítio arqueológico, foram descobertos, né, textos extensos, né, no sistema de escrita glífico. Alguns sinais eles podem ser reconhecidos como informações de calendários, né, mas esse sistema de escrita, como ele permanece indecifrável, a gente não tem muita informação deles, né? Ele ainda é lido em colunas, de cima para baixo. A sua execução é de algum modo mais tosca, né, que a escrita maia clássico, o que levou os epigrafistas a pensar que esse sistema de escrita era também menos fonético que o largamente logossilábico sistema maia. Então a gente tem aí uma escrita mais antiga e um pouco menos desenvolvida ali do que a escrita maia. Observem, né, aí a presença de alguns glifos. Então, vocês percebem que a escrita, ela é antiga em diversas formas, né, e em diversas regiões do planeta. Aqui na nossa região americana, a gente tem formas de escrita muito antigas que, infelizmente, né, com a colonização espanhola,
foi largamente destruída, né? A gente não tem grandes registros arqueológicos e algumas dessas escritas mais antigas não foram completamente decifradas. A gente tem aí algumas representações, né, de alguns glifos presentes aqui na Mesoamérica. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá. Qual foi o povo que criou o primeiro sistema de escrita e qual o nome dessa escrita? Letra A, sumérios, com a escrita cuneiforme. Letra B, egípcios, com a escrita demótica. Letra C, astecas, com a escrita zapoteca. Ou letra D, maias, com a escrita olmeca. Vamos pensar. Então vamos lá, mais uma questão. O que são pictogramas? Letra A, pinturas. Letra B, sinais. Letra C, letras. Letra D, um alfabeto. Vamos lá, pensando um pouco na resposta. A resposta correta é a letra B, sinais, né? Pictogramas são sinais antigos, são símbolos, né, que representam algum objeto. A gente viu ali no alfabeto hieroglífico, né, a gente tem lá pássaros, né, tem lá o solzinho, tem algum animal, né, que representa ali uma própria palavra, né. Os pictogramas são usados até hoje, ok? Então, hoje a gente aprendeu um pouco mais sobre a invenção da escrita e a gente observou, né, que a forma escrita conhecida pelos historiadores mais antigos é a escrita cuneiforme, que surge lá, né, no reino dos sumérios, né, e que vai se modificando, né, até chegar no ponto que a gente tem hoje, né, uma escrita que ela é horizontal, né, da esquerda para a direita, muito parecida com a escrita que a gente tem hoje. A gente viu um pouquinho também de algumas escritas antigas, né, algumas formas escritas aqui na Mesoamérica, né, como a olmeca, a zapoteca, né, que também são muito antigas, né, e que não tem algumas, né, um códice completamente decifrável, né, por conta, né, de ter os seus registros, né, os seus impérios destruídos ali pela invasão, né, pela colonização dos espanhóis. Então, meninas e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula!